Boa noite, turma. Me chamo Vitor, sou da turma K do curso de Pedagogia. E no seminário ficamos com o tema avaliação da aprendizagem. Primeiro eu vou falar o que é avaliação. A avaliação é um instrumento utilizado para avaliar a evolução dos alunos ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Esse procedimento vai além de aplicar testes e conceder notas aleatórias, mas exige um acompanhamento do estudante em diferentes momentos do processo educativo. Para os educadores, o procedimento é uma oportunidade para verificar se os estudantes conseguiram atingir as metas no decorrer do ano letivo. Então, ela é importante, a avaliação é importante para ver se o aluno conseguiu compreender o que foi passado no decorrer do ano letivo. No texto ele vai falando que poucas coisas costumam ser tão desagradáveis para um professor universitário quanto a necessidade de avaliar a aprendizagem dos alunos, não apenas pelos esforços que são requeridos, mas também pelo constrangimento que representa avaliar e, com consequência, reprovar o adulto. Com essa fala a gente entende que o professor se sente constrangido em avaliar o adulto porque ele não está lidando mais com criança nem com adolescente, ele está lidando com uma pessoa adulta, que alguns trabalham na área e outros querem se especializar. E também tem a importância que é o feedback do aluno. O aluno também precisa avaliar o professor para quebrar essa barreira entre professor e aluno. Bom, gente, eu me chamo Inácia, o curso Pedagogia na turma K. E dando continuidade, ao assunto, todos sabemos que a avaliação da aprendizagem é um assunto muito importante e abrangente. E a avaliação, ela deve abranger os diversos domínios da aprendizagem. E esse processo de avaliação, ele deve transcender esse nível e procurar verificar em que medida o aluno foi capaz não apenas de memorizar, mas também de transferir o que foi aprendido para situações práticas, A avaliação, ela deve envolver também o julgamento dos alunos. Como assim, se realmente se é possível o professor concordar que os alunos tenham a sua autoavaliação, porém, hoje em dia, esse poder de avaliação pelos próprios alunos é visto como inaceitável. E aqui as técnicas de avaliação, tendo reconhecido a importância da avaliação no processo da aprendizagem, que o professor deverá procurar estratégia que melhor se ajuste aos objetivos que pretende alcançar, E é preciso avaliar se o discente, se realmente ele assimilou os conteúdos, sobretudo se está com condições de transmitir o conhecimento aprendidos. Mas não se esquecer que esse aluno, ele encontra-se em processo de formação. Boa noite, sou da turma K de Pedagogia, meu nome é Mara Regina. Vou falar um pouco das provas discursivas e das objetivas. As provas discursivas constituem as mais tradicionais e a estratégia adotada para avaliação da aprendizagem dos alunos do ensino superior. Ela é a mais adotada nos dias atuais, embora nem sempre seja a mais adequada nos objetivos de aprendizagem. Como, por exemplo, tem as provas discursivas, que a dissertação é aquela que o professor apresenta o tema e o aluno desenvolve. E com isso, o professor está avaliando o raciocínio lógico dos alunos e a capacidade de análise e a organização de ideia. Outro exemplo a ser citado é também as provas feitas em casa, muitas vezes chamada de trabalho. E se for bem orientada, podem ser bem úteis e podem servir de treinamento para pesquisa bibliográfica ou documental. O outro lado, porém, é que tem baixo nível de controle por parte do professor, porque podem ter sempre o auxílio de pessoas externas.
Agora vou falar das provas objetivas, de como elas são aplicadas. É aquela que contém questões com alternativas. As provas discursivas é também onde o aluno ou candidato desenvolve a resposta nos concursos públicos, nos vestibulares e também no Enem. Que, por outro lado, esse tipo de provas medirá apenas a capacidade de memorização e que desestimula a escrever. O ensino brasileiro vem passando por uma fase de degradação nas últimas décadas. Esse tipo de provas objetiva vem ficando mais frequente nesse período e também tem sido elaborada tão pouco competência que seus efeitos se tornam negativos. Não se pode culpar esse tipo de provas por esse estado de coisas que, no mínimo, é um exagero. Prova é uma estratégia de avaliação, não de ensino. É um instrumento de diagnóstico, não de tratamento. Uma prova objetiva, quando bem elaborada e aplicada, contribui para o oferecimento de informações úteis para facilitar o processo de aprendizagem. Boa noite, turma. Me chamo Vládia, sou da turma K de Pedagogia. Dando continuidade, eu vou falar um pouco das provas práticas, das provas orais, a forma que é a entrevista, o que é o questionário, o que é um diário de curso. E falando das provas práticas, elas são muito adequadas para a avaliação da aprendizagem no domínio do psicomotor. O que é o psicomotor? É a estrutura da educação psicomotora, é a base fundamental para o processo intelectivo e aprendizagem. O desenvolvimento psicomotor é um processo contínuo, durante o qual se dá a evolução da inteligência, da comunicação, da afetividade, da sociabilidade e da aprendizagem de forma global e simultânea. O problema mais comum nesse tipo de prova é a da coerência dos critérios de julgamentos. Provas orais. A prova oral, tecnicamente, é diferente de uma prova escrita. Ela requer o raciocínio, elaborar um português técnico-jurídico, ter a habilidade de se expressar oralmente. E esse tipo de provas apresenta muitas limitações, toma muito tempo. Já as entrevistas, muitas vezes se confundem com as provas orais, pois ambas colocam o professor cara a cara com o aluno. Nas provas orais, é para avaliar os conhecimentos, e nas entrevistas é identificar as crenças, as opiniões, os padrões de ações. Os questionários têm a vantagem de poder ser aplicado coletivamente e de tornar mais simples a análise de seus resultados. Já os diários de curso é como se fosse um registro de todas as atividades realizadas no curso todinho. Para se tornar útil, o diário deve apresentar visão crítica do curso ao seu desempenho pessoal. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade, o professor, e boa noite.